Lucas, capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigiu-se ao povo e entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que faça isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto de casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa, por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra e meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, ao outro, vem, e ele vem. Digo ao meu servo, faz isso, e ele faz. Ouvindo essas palavras, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Amém. Irmãos, o que é que nós vamos aprender com essa palavra aqui hoje? É importante os irmãos aprenderem primeiro a identificar um texto. Esse texto não é uma doutrina, isso não é um texto doutrinário, também não é um texto alegórico, é um texto de cunho, podemos dizer, histórico, de um fato que aconteceu durante o ministério de Jesus, um milagre, uma cura, que chamou a atenção. Nem todas as curas, os milagres foram registrados. O próprio apóstolo João disse: se fosse registrar tudo, nem todos os livros do mundo seriam capazes de conter. Claro que ele exagerou, lógico, né? Mas quando ele diz todos os livros do mundo, é porque realmente naquela época haviam poucos livros, não haviam tantos livros como nos dias atuais. Mas enfim, então Jesus fez muitos milagres, mas alguns deles foram registrados, e esse foi um deles. E nós precisamos entender, como eu disse, que é um texto de cunho histórico, onde nós vamos analisar o texto sabendo que foi um fato que aconteceu, que foi escrito, que foi narrado, porque chamou a atenção. E desse fato que aconteceu, aí sim, nós podemos tirar, não uma doutrina, mas exemplos para a nossa vida prática, exemplos para a nossa vida, para a nossa caminhada com Deus, exemplos para a nossa caminhada, exemplos para a nossa vida quando nós estivermos passando por dificuldades, por situações contrárias, adversas na vida, e lembrar do exemplo desse homem, saber como ele agiu, como ele fez, tá? Para que nós possamos lembrar de que Deus é um Deus que atende, é um Deus que responde, e qual tipo de sentimento a gente deve ter quando a gente buscar Deus para atender nossas necessidades. Primeiro a gente aprende aqui, queridos, que aquele homem, ele era uma pessoa importante. A Bíblia diz que ele era um centurião. O que é um centurião? Um chefe de 100 soldados romanos. Aquele homem era romano, ele não era judeu, ele era um gentil, ele era um estrangeiro. E Jesus ali, ele geralmente estava atendendo o pedido do povo judeu. Ele mesmo disse que não podia lançar os pães fora, né? Tinha que dar aos filhos. E ele diz: eu fui enviado, senão as ovelhas da casa de Israel. Eu vim para fazer essas coisas aqui para o povo judeu, para a casa de Israel, né? E claro, obviamente, para todo aquele que tiver fé, todo aquele que acreditar, todo aquele que crê. E quando aquele centurião, aquele homem importante, um homem rico, um homem de posição, tanto do meio político, social como um todo, ele ouviu falar de Jesus, ele nunca tinha visto Jesus, ele não conversou com Jesus, ele não tinha dialogado com Jesus, ele apenas ouviu falar do que Jesus fazia, do que o que Jesus operava, do que o que Jesus realizava. E a Bíblia diz que quando aquele homem ouviu falar dos feitos de Jesus e de quem era Jesus, ele
por ter um servo em casa, um empregado, um funcionário em casa, a quem ele tinha muito carinho, a quem ele estimava muito, e esse empregado, funcionário, estava doente, estava enfermo, lá em Mateus capítulo 8 vai dizer que esse escravo dele, ele estava paralítico e muito doente, né? Já aqui em Lucas ele omitiu essas informações, ele não detalhou essas informações, mas Mateus disse que ele estava paralítico lá, muito doente, muito enfermo, sentindo muitas dores, sofrendo muito. E aí esse centurião, ele começa a nos chamar a atenção pelas atitudes que ele começa a ter. Primeiro, movido por amor, movido por empatia, movido por compaixão do seu servo, ele resolve enviar pessoas até Jesus e suplicar por cura, por misericórdia. Aqui, nós já vamos aprender aqui de imediato duas coisas importantes. Nós vamos ver aqui, ou três coisas importantes, pelo menos aqui nesse texto, que esse centurião teve. Empatia. E o que é empatia? Se colocar no lugar dos outros. Sentir a dor do próximo, sentir a dor do outro. Esse centurião teve humildade, ele não se exaltou-se a si mesmo pela posição que ele tinha, e esse centurião, ele teve ação, a fé, agiu. Então, primeiro, a empatia. Aquele centurião, em Mateus, diz que ele mesmo foi falar com Jesus. Já Lucas diz que não. Que ele não foi falar com Jesus, que ele nem se sentiu digno de falar com Jesus. Mas que ele chamou judeus. Ele disse, olha, ele é judeu, Jesus é judeu. Então deixa eu chamar aqui alguns judeus para ir lá falar com Jesus. Porque é da mesma fé dele, da mesma crença dele. O mesmo Deus dele, a mesma lei deles, a mesma religião deles. Deixa eu pedir judeus para ir. Porque aquele homem, a princípio, acreditou que ele não era digno de ir até Jesus, e porque ele era um estrangeiro, ele era um soldado, que prezava ir para a batalha, tirar a vida de pessoas, ele sentiu-se um pecador, desmerecedor de estar na presença de Deus. Mas ainda assim, sendo desmerecedor para estar na presença de Deus, ele tinha necessidade de recorrer a Deus para pedir socorro. Olha que sentimento nobre, irmãos. Olha que sentimento nobre. Vamos tratar esse primeiro ponto. Vamos inverter a ordem que eu coloquei. Vamos tratar da humildade. Que para se chegar diante de Deus é preciso ter humildade. Eu já vi pastor fazendo oração, por exemplo, Marcos Feliciano, não sei se vocês conhecem ele. Já vi pastor fazendo oração, e na oração ele está falando com Deus e dizendo, Senhor, quem está pedindo é o teu servo, Jardel Fernandes. Senhor, quem está pedindo aqui, Senhor, é o teu servo, Marco Feliciano. Senhor, atende o irmão lá, Senhor, quem está pedindo aqui é o teu servo. Irmão, se Jardel Fernandes é coisa nenhuma, rapaz. Se Marco Feliciano é coisa nenhuma, chegar diante de Deus, porque eu sou um pregador, eu sou um pastor, renunciei minha vida para me entregar ao Evangelho, eu evangelizo, eu prego, eu sou perseguido, eu sou maltratado, eu sou odiado, então Senhor, sou eu que estou pedindo, meu irmão, e isso não me dá méritos para chegar diante de Deus dessa forma. Olha o que aquele gentil tinha feito pelos judeus, aquele centurião, homem rico, importante, podia ter ido lá, Jesus, eu quero uma reunião particular contigo, eu sou um centurião, uma pessoa importante. Ele não fez isso. Os judeus que ele pediu para ir, que admiravam ele, que gostavam dele, disseram, Senhor, ele é digno do Senhor ir. Ele é digno. Porque ele construiu a sinagoga para nós. Gastou do bolso dele para construir a sinagoga, uma igreja, né? Um templo. Como dizem por aí, erradamente. Ele construiu isso, gastou do bolso dele para construir uma igreja, um templo, uma sinagoga, um lugar para nós se reunir.
Ele gosta do nosso povo, ele é digno do Senhor ir lá. Isso é a palavra dos amigos dele, mas a palavra dele mesmo, ele disse o quê? Eu não sou digno. Não, Senhor, não precisava nem o Senhor vir, porque eu não fui, Senhor, não foi porque eu me achei importante, não. Eu mandei algumas pessoas ir, não é porque eu me achei importante, não, Jesus. É porque, pelo contrário, eu nem me achei digno de ir falar com o Senhor. Olha a humildade, irmão. Nem me achei digno de ir falar contigo. É por isso que eu não fui, eu mandei eles aqui. Porque alguém pode dizer, mas ele não veio, por que ele não veio? Ele é melhor do que os outros, só porque é centurião? Não, não é isso. A gente julga, né, às vezes errado. Ele não veio porque ele não se sentiu digno de estar diante do Senhor. Você está vendo o sentimento, a humildade que esse homem teve? Aquele homem, ele diz, pai, eu tenho homens às minhas ordens, eu digo isso, faz aquilo, e eles fazem o que eu mando, volta, vem, vai, e eles fazem o que eu mando. Mas diante de Jesus, sem cerimônia nenhuma, sem nenhum tipo de reserva, aquele homem se humilhou, mesmo sendo importante para a sociedade, mesmo sendo um militar importante, mesmo sendo um militar importante, uma pessoa da sociedade importante, um político importante. Porque o militar, queira ou não queira, ele, obviamente, ele é ligado à política. Mesmo sendo a pessoa importante, se humilhou. Aprende isso, irmão. Vai buscar Deus buscando socorro. Não vai, Senhor, deu o dízimo, não é que o Edir Macedo ensina? Não é isso, irmão Eli? Bota Deus na parede, irmão Socorro. Você deu o dízimo, fez o voto, bota Deus na parede. Vai catar coquinha de Macedo. Esse Deus do Edir Macedo, o pessoal devia abrir os olhos, irmão. Que Deus é esse que o Edir Macedo bota na parede? O Deus da Bíblia não é. Olha lá, e o povo está botando esse Deus do Edir Macedo na parede. O povo nem enxerga que é um Deus demônio aí, que eles servem. Tem gente que vai chegar diante de Deus, irmãos, escute, porque alguns de vocês também são assim. Deu esmola, ajudou um pobre, ajudou um necessitado, deu um prato de comida a alguém, deu um par de sandália a alguém, enfiou a mão no bolso, deu 10, deu 50, deu 100 a alguém, aí vai buscar Deus, não diz com palavras, mas lá no fundo do coração, você se acha que merece receber aquilo, porque você fez alguma coisa boa. Está errado. Tem que chegar diante de Deus, irmão, nu, completamente despido de qualquer obra, qualquer ação, qualquer glória que você, porque nada disso vale nada diante de Deus. Você não é nada diante de Deus, coloque isso na tua mente. Quem é o governador do Ceará? Era o Camilo Santana, agora é candidato a senador. Não é nada diante de Deus. Quem é o prefeito de Fortaleza? Sarto Nogueira, não é nada diante de Deus. Quem é o presidente do Brasil? Bolsonaro, não é nada diante de Deus. Nada. Quem é o presidente da Rússia, a segunda maior potência bélica do mundo? Vladimir Putin, não é nada diante de Deus. Quem é o presidente dos Estados Unidos, a maior potência econômica e bélica do mundo? Joe Biden, não é nada diante de Deus. Ninguém é nada. Todos esses homens vieram do pó, e ao pó eles se tornarão, não são absolutamente nada. Cada um tem os seus dias de glória e de vida aqui na terra. E tem que entender, meu irmão, que para chegar diante de Deus, pratique as boas obras. Aquele centurião praticava boas obras, é bom. Gostava do povo judeu, tinha amor pelo povo judeu, tinha amor pela crença deles, pela fé deles, pelo Deus deles. Estendia a mão, socorria, acudia o necessitado, o aflito, fazia o bem, fazia boas obras. Mas ele não entendeu que essas coisas tornavam ele melhor quando fosse chegar para Deus. Está entendendo? Essa doença, vamos chamar assim de doença, né? Isso aí atinge muito católicos e espíritas, que acham que vão ganhar alguma coisa pelas obras.
e se tornou uma epidemia, uma pandemia global no meio evangélico. Um povo que tenta agradar a Deus, dando presentes para Deus, como se Deus precisasse de alguma coisa, para depois ir cobrar de Deus. Está precisando de alguma coisa? Está passando dificuldade, luta, adversidade, está precisando de um milagre. Tem alguém na tua casa sofrendo, tem um filho sofrendo nas drogas, no vício, na prostituição, tem marido, a esposa, o casamento está miséria, desgraça, está financeira, está ruim. O que está acontecendo aí, meu irmão? Busque a Deus com humildade. Entenda que você não é nada diante dele. Oi? Não somos nada. Coloca isso, vai buscar Deus. Senhor, eu não sou nada, eu não mereço nada. Eu nem sou digno de estar aqui. Lembra do filho pródigo? Filho pródigo, Senhor, Pai, eu pequei contra ti, saio contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. A humildade. Lembra do fariseu e o publicano no templo orando? O fariseu, um líder religioso, jejuava 3 vezes por semana, dava o dízimo de tudo quanto ele tinha e fazia tudo certinho, se arrumava bonitinho, se vestia bonitinho. O publicano era chamado de ladrão, mal visto pela sociedade. Foram os dois lá no templo orar, está na Bíblia isso. O fariseu estava lá, Senhor, jejum 3 vezes por semana, dou meu dízimo, Senhor, não sou igual aqueles homens todos ali, prostituta, não, também, aquele ali também não sou igual a ele, não, Senhor, não, Senhor. Aí o publicano lá não olhava nem para o céu, com a cabeça baixa, batendo no peito, Senhor, sou um miserável pecador, tem misericórdia de mim. Jesus disse, esse aqui saiu justificado, o que se exaltou saiu humilhado, porque Deus abate o soberbo e exalta os humildes. Vai chegar diante de Deus, entenda que você não é nada, que você não merece nada, que você não é digno de estar na presença dele, amém? Mas vá com humildade, não deixe de ir por isso, porque também é outro erro, não vou porque eu não sou digno, não, vá com humildade, entendendo que você não merece, você não é digno, mas vá. Segundo, todo esse ribuliço, essa humilhação que aquele homem passou na presença de Jesus, que era odiado pelos líderes, pai, como é que pode esse homem se humilhando diante desse líder, esse rabinozinho aí, um homem importante desse? Toda essa humildade que ele teve, não foi nem por causa dele, não foi nem para pedir algo para si, não foi nem para pedir algo para a esposa, para os filhos, para a família dele, ou mesmo para um parente próximo, foi para pedir algo por um escravo. A gente não sabe o que é um escravo, irmão, a gente sabe o que é um escravo de nome. Qualquer dia desse, Robertinho, eu vou fazer uma visita lá no Museu dos Escravos, é Redenção, né? Não é Redenção, irmão João? Museu dos Escravos, vou lá. A gente não sabe o que é um escravo. A gente sabe o que é um funcionário, o que é um empregado, que trabalha o mês todo para receber seu salário, ainda trabalha reclamando, ainda acha pouco o salário, mas um escravo a gente não sabe, que era negociado como uma mercadoria, tinha um valor irrisório, ficava lá a vida inteira trabalhando para um senhor, sem ganhar salário, comendo na hora que o seu senhor entendia que ele tinha que comer. Quando fazia alguma coisa errada, o pagamento era chibatada no espinhaço, nas costas, peia, chicotada. Um escravo, que aos olhos da sociedade da época não valia nada, ou valia 20, 30 moedas de prata, dependendo do escravo. Aquele homem importante passou toda essa humilhação, essa humildade, mostrou humildade, se humilhou para buscar uma cura, um milagre para uma pessoa insignificante, para uma pessoa pobre, miserável, da ralé mais baixa da sociedade, não tinha nada para oferecer para ele. O que nós chamamos disso aí? Empatia. Esse é o segundo ponto. Primeiro, a humildade, você vai buscar Deus. Segundo, empatia. Empatia, a grosso modo, né? Empatia o que é? Se colocar no lugar da outra pessoa. Procurar sentir o que a outra pessoa está sentindo. Entender o que a outra pessoa está entendendo. Se coloca no lugar dela.
Tem gente que está, vamos supor, tem gente que é assim, pessoal. Eu conheço gente assim, tem gente que é assim. Tem gente que está com dor, estou conversando com dois irmãos aqui. Um está com a dor na unha, a unha está cravada. Aliás, a unha está quebrada, vamos dizer, a unha quebrou a unha. Pá. Um está com a unha quebrada. O outro está aqui com tumor, com câncer, o tumor está saindo lá de fora, tudo vermelho. Aí, todos dois estão contando seu problema. Aí, o que está com a unha quebrada, quando ele não tem empatia, ele não quer, ele está ouvindo o que o outro está falando, mas não está nem aí. Ele está preocupado com a unha dele que está quebrada. Para ele é o grande problema da vida dele, o que o outro está com câncer lá, o caroço lá de fora, vermelho, rapaz, ele não está nem aí. Ele está ouvindo ali, mas não está se importando com nada. Ô, rapaz, é mesmo? Pois é, rapaz, pois é, o meu dedo aqui, rapaz, está doendo demais, tal. Ele não está preocupado com isso. Ele não se coloca no lugar de ninguém, porque ele é egoísta, ele é ventricista, ele só pensa em si. Mas aquele homem, ele deixou para nós esse segundo exemplo, irmão, empatia, a empatia que levou ele a interceder, a romper barreiras. Rapaz, não é para mim, o problema não é comigo, não é com ninguém da minha família, que se dane, não, o problema não é para mim, o problema não é comigo, não é com ninguém da minha família, mas eu estou sentindo a dor desse escravo, meu Deus, se é a dor desse homem, eu vou lá, vou me humilhar, não tem problema, eu vou. Fazer algo pelos outros, sem esperar nada em troca, porque aquele homem não podia dar nada em troca para ele. Fazer algo pelos outros, sem esperar nada em troca, sem esperar recompensa, sem esperar elogio, sem esperar glória, e ainda precisar se humilhar para fazer, mas se colocando no lugar do outro. Deus, vamos dizer assim, Deus amou a atitude daquele homem. Deus amou a atitude dele. Deus admirou a atitude daquele homem. Como é que pode esse homem se humilhar fazendo tudo isso aí por causa de outra pessoa? Irmão, a gente tem que aprender aqui esse segundo ponto. O que nos motiva a buscar a Deus. E também isso aqui nos lembra também de quê? De intercessão. A empatia nos lembra de intercessão. Eu vou orar pelo próximo, vou orar pelo outro. A gente só ora pela gente, nós só oramos por nós, pelos nossos projetos, pelas nossas coisas, nós somos muito egoístas. E quando a gente vai orar por outra pessoa, é só para cumprir protocolo. Eu orei por você, só para cumprir protocolo. Nós não estamos tendo empatia, não estamos sentindo a dor do outro, a tristeza do outro, a angústia do outro. Então, irmão, a gente tem que aprender a buscar a Deus com humildade e sem egoísmo, lembrando também do próximo. A gente podia tirar uma lição aqui de quê? De que mesmo que a gente vá buscar algo para nós em Deus, a gente tem que lembrar de buscar aquele algo para nós em Deus, mas também de vir a beneficiar outras pessoas. Buscar algo para mim, mas que também seja benefício para outros. E realmente orar pelas outras pessoas, interceder pelas outras pessoas. É tão bom quando a gente ora, quando a gente pede oração, que as pessoas estão orando por nós, e as pessoas também querem que nós oremos por elas. Olha aí, meu irmão, o que é que você tem buscado em Deus? E você tem lembrado de alguém nas suas orações para pedir para Deus? Você tem lembrado realmente com compaixão e misericórdia, só para cumprir protocolo? Vamos rever isso. Como cristãos e povo de Deus, precisamos aprender a ter empatia, deixar de lado o egoísmo e a sentir a dor do próximo. Entendido até aí? Humildade e empatia. Buscar não só quando for para nós, buscar também pelos outros. Dedicar um pouco da nossa oração ali, também pelos outros. Tem gente, irmão, eu conheço gente. Às vezes eu estou conversando com pessoas que a pessoa vai dizer, Deus te abençoe, irmão. A pessoa não sabe dizer só isso.
As pessoas são tão egoístas que eles dizem assim: Deus te abençoe, irmão Elias. E a nós também, a nós todos também. É eu que estou dizendo isso. Deus te abençoe, irmão Elias. Aí quando eu digo Deus te abençoe, irmão Elias, ao mesmo tempo eu digo, e a nós todos também. Poxa, meu irmão, você não faz ideia como isso revela um egoísmo. Você não é capaz de abrir para 10 segundos a tua palavra para dizer Deus abençoe tua vida, meu irmão. Como se você não pedisse para você naquela hora, Deus também não fosse te abençoar. Isso revela o quanto nós somos egoístas. Quanto nós for pedir para o outro, mas eu tenho que pedir para mim também. Opa, eu estou pedindo para o outro aqui, mas também vou pedir para mim, não posso perder isso aqui não. Deus te abençoe, irmão, e a nós todos também, viu? Então, isso são detalhes, né? Detalhes. Terceiro, nós aprendemos. Olha como é incrível isso que aquele homem falou. Jesus disse: eu vou curar. Eu vou. Aí disse: não, Senhor, não precisa ir, não. Não, por favor, não vá, a minha casa não é digna de te receber. A minha casa não é digna de te receber. Mas faz só uma coisa. Isso nem está dentro da humildade daquele homem, porque a casa daquele homem, você imagina a casa daquele homem, viu? Um centurião, o cara tinha grana. Era uma casa de luxo. Minha casa não é digna de receber o Senhor. Mas o terceiro ponto qual é? Quando Jesus disse eu vou curar, ele disse: não, Senhor, não precisa, não. Eu não quero que o Senhor vá lá em casa, não, Senhor. Eu não sou digno que o Senhor entre nem na minha casa. Mas eu sei que basta uma palavra tua, meu servo fica curado. E por que eu sei disso, Jesus? Porque eu também tenho servos ao meu dispor. Quando eu ordeno o meu servo fazer qualquer coisa, ele faz. Olha, aqui, meu irmão, foi onde chamou a atenção de Jesus mais. Aquele homem só foi chamando a atenção em cada atitude que ele fazia. Isso aqui deixou Jesus pasmado, vamos dizer assim. Jesus ficou de boca aberta, pasmo, vendo aquilo ali. Tanto é que Jesus disse: nem em Israel eu vi uma fé igual desse homem aqui. Jesus, eu também tenho servos ao meu dispor. Se eu disser para ele faz isso, faz aquilo, ele vai fazer. Então, eu sei que só uma palavra tua, o meu servo é curado. O que aquele homem tinha entendido? Aquele homem entendeu o poder que Jesus tinha na palavra. Aquele homem sabia que as doenças, as enfermidades, os demônios são servos para Deus. Que se Deus ordenar, eles se retiram. Se Deus ordenar, eles saem. Não precisa nem lá em casa. Ele sabia, meu irmão, que não precisa estar perto, botando a mão, tocando. Bastava ele dizer uma palavra. Também tem um servo, Jesus vai dizer: seja curado. Jesus tem anjos que vai lá e cura. Só que não era bem isso, não era o anjo que ia lá curar, não. Mas alguém pode entender assim, né? Que os servos de fato os anjos de fato são servos de Deus. Mesmo, o homem, ninguém estava vendo, mas Jesus dizia: um anjo ia para aqui, ia para acolá. Mas no caso aí, Jesus falava, a doença se retirava como um escravo. Jesus falava, o demônio saía como um escravo, como um serviçal, bastava ele ordenar. E aquele homem entendeu isso. Poxa vida, e como é que aquele homem entendeu isso? Muitos de nós, muitas vezes não entendemos. Aí 10 anos na igreja, não entendemos.
Que para nós, tem gente aí que a oração só serve se for do pastor. Já viu isso aí? Eu estou precisando de oração, meu Deus do céu. Não, mas eu tenho que ir lá para receber a oração e tem que ser a do pastor. O pastor veio, não, o pastor não veio. Vixe, rapaz, o pastor não veio hoje. Não, o pastor não veio hoje. Ai, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu faço? Meu Deus, e agora? Como é que diz o Chapolin Colorado? Como é que diz? Como é que é? Quem nos salvará? Como é? Como é? Quem virá nos socorrer? E agora o pastor não veio, meu Deus do céu, o mundo vai se acabar, o pastor não veio, meu Deus, e quem nos socorrerá? Se era só por uma oração, não precisava nem ter vindo, bastava ter ligado, mandado a mensagem, mandado um e-mail, mandado uma carta enfiada embaixo do portão, porque não precisava o irmão estar lá para pegar em você, porque é Deus quem vai fazer, não é o homem. Se era só para receber uma oração, não precisava ser a do pastor. Se era só para receber a oração, o irmão Johnny está lá, o primeiro lá na porta lá, já podia ter orado por você, dali mesmo você ter voltado, ter ido embora para casa. Por quê? Porque será que quem vai fazer é o homem? Deus olha para a importância do homem, o pastor é mais importante do que o irmão que está lá na portaria. Então o pastor é mais importante, que ele está no púlpito, o irmão é menos importante, que está na portaria, então Deus vai ouvir a oração do pastor. Você está errado, meu filho. Se você buscar, vai depender da tua fé, se você buscar com humildade, com empatia, com misericórdia e compaixão, Ele vai dizer para ti, vai, seja feita conforme a tua fé. Você mesmo pode ir buscar lá na sua casa. Você mesmo pode buscar ele no seu quarto. Tem gente, irmão, evangélico, que é tão incrédulo, que quer ver um sinal. Não, Jesus tem que aparecer aqui agora. Jesus, eu preciso de um milagre, Senhor, e eu tenho que ver uma luz brilhando aqui agora. Senhor, eu vou abrir os olhos dentro do quarto, vai ter uma luz brilhando. Ih, Jesus não veio não. Olha a tua fé como é diferente daquele homem. Aquele homem disse o quê? Não, Senhor, não precisa o Senhor se incomodar lá em casa não. Diga só uma palavra, porque eu sei que a tua vontade, a tua palavra tem poder, e ela se cumpre na vida de quem o Senhor fala. Aí quando aquele homem falou, então meu irmão, você precisa entender como é que Deus age. Entender como é que Deus opera. Quando eu vejo multidões, irmã Terezinha, fazendeira que está nos visitando hoje, né? Ela é de casa, né? Mas ela foi embora, comprou uma fazenda lá em Goiás, está lá. Eita, tu é crente, hein, irmã Terezinha? Não foi lá no teu quarto, busca em secreto. O teu Deus que vem em secreto vai te responder. Busque, procure entender como é que Deus opera. Eu fico preocupado quando eu vejo multidões, os estacionamentos dos grandes templos abarrotados, as multidões descendo com suas sacolas, cheias de rosas ungidas, de lenços ungidos, de garrafa d'água ungida, de envelope, para colocar lá em cima do púlpito, do tal do altar, para poder assistir o culto lá, e a garrafa lá, o negócio lá em cima do altar, porque ele é santo e vai operar. Quando eu vejo essa fé errada, meu irmão, eu vejo o quão distante a igreja está do Evangelho, o quanto que a igreja não conhece a Deus. Eu vejo o povo pegando envelope, dizendo que foi ungido, que o pastor orou no monte, ou o povo vindo fazendo fila para receber uma gota de óleo na cabeça, ou não sei o que mais. Quando eu vejo esse tipo de fé se manifestando, eu digo, meu Deus, o quão distante nós estamos do Evangelho, o quão distante nós estamos de conhecer a Deus. Quando eu vejo o pastor enganando pessoas, prometendo cura e milagre a troca de dinheiro. Pastor, meu filho está drogado, faça um voto, não é assim que ele diz? Pastor, meu marido me abandonou, faça um voto. Pastor, meu casamento está uma desgraça, leve a rosa. Pastor, minha família está uma miséria, pega a fronha.
Quando eu vejo, irmão, pastores ensinando isso, o povo aprendendo e vivendo isso, eu vejo, meu irmão, quanto essas pessoas não conhecem a Deus. Mas quando eu olho, entre aspas, e vejo um crente trancado no quarto, orando, dizendo: Senhor, eu nem sou digno de estar aqui na Tua presença, mas o Senhor me perdoou, me lavou, pelo sangue do Teu Filho Jesus, e pela Tua graça, que o Senhor teve misericórdia de mim, e eu imploro o Teu socorro, Tua ajuda, vem me socorrer, Senhor. Aí eu vejo quanto aquele crente conhece a Deus. Eu olho e vejo crentes trancados em seus quartos, orando, entendendo que não precisa estar em cima de monte de madrugada, entender que não precisa estar fazendo sacrifício, mas basta estar ali buscando a Deus em espírito e verdade, meu irmão. Eu vejo o quanto esses crentes conhecem a Deus, e são poucos. Irmão, nós vamos para o monte hoje. Irmão, hoje para o monte eu vou porque eu estou precisando. Hein? Está precisando no monte? Eu também estou precisando no monte comer um churrasco. Eu estou precisando lá no monte comer um churrasco, que não um churrasco lá no monte, não, um boi assado lá para nós comer. Eu estou precisando ir para monte, rapaz. Eu estou lá precisando ir em monte. O que eu estou precisando é Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, ora o teu Pai secreto, que o teu Pai secreto te recompensará. É isso que nós estamos precisando. Vamos ficar em pé, que eu estou ficando atribulado. Vamos.